A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Bom dia. Este é o dia com que nos presenteou o Senhor. Festejemos e regozijemo-nos nele. Queridos, hoje entramos no terceiro e último dia de exposição do livro do profeta Daniel. E eu estaria expondo do capítulo 9 até o capítulo 12. Para iniciarmos, vamos recapitular o que nós já vimos, para organizar nosso entendimento e facilitar nossa compreensão. No final do capítulo 5, nós vimos que o Império Babilônico caiu, quando Belsazar era rei e Deus o sentenciou com aquela inscrição na parede. Então, Dario o Medo passou a reinar. No capítulo 6, lemos a respeito de Dario, nomeando seus líderes e colocando Daniel entre os 3 presidentes, o que causou inveja e acabou por lançar Daniel na cova dos leões. Nos capítulos 7 e 8, Daniel volta no tempo e narra o que aconteceu no 1º e 3º anos do reinado do Belsazar, antes ainda do ocorrido no capítulo 5, onde o rei Belsazar é sentenciado e morto. Agora, no capítulo 9, nós voltamos ao reinado do mesmo Dario do capítulo 6, aquele que se esforçou para não lançar Daniel na cova dos leões, que o respeitava, que tinha em alta estima o nosso irmão Daniel. Então, no capítulo 9, verso 1 e 2, Daniel era idoso no 1º ano de Dario, e ele já estava em cativeiro por cerca de 65 anos. E um dia, enquanto lia a palavra do Senhor, Daniel percebeu que o número de anos para a desolação de Jerusalém seria de 70 anos, ou seja, estava próxima do fim. O Senhor havia revelado a Jeremias, o que Jeremias posteriormente comunicou aos exilados judeus na Babilônia. O seguinte: quando se completarem 70 anos para a Babilônia, eu confirmarei a minha promessa a seu respeito de te restaurar neste lugar. Está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 10. Em outras palavras, o povo de Deus logo retornaria à sua terra. Dos versos 3 ao 19, como Neemias, depois dele, faria a mesma coisa, Daniel imediatamente orou ao Senhor em favor do povo. Embora ele soubesse o que Deus havia dito, Daniel não iria abusar da promessa de Deus. Em vez disso, ele decidiu pedir a Deus que perdoasse a maldade de seu povo e os livrasse. Daniel confessou os pecados e a rebelião do povo, reconheceu que Deus era justo para julgá-los e implorou a Deus por misericórdia para o povo e a cidade, em suas palavras, chamados por seu nome. Nos versos 20 a 23 do capítulo 9, embora Daniel não tenha mencionado o futuro de Israel e especialmente Jerusalém pelo nome em sua oração, evidentemente estava em seu coração por causa da resposta que Gabriel lhe trouxe do céu. Porque Daniel era estimado por Deus, Deus lhe daria entendimento sobre o que aconteceria no final do cativeiro babilônico. Para ser bem simplista, Daniel era tão íntimo e amado por Deus que ele mandou Gabriel para fazê-lo sábio e entendido, e ampliar e explicar detalhadamente suas visões do capítulo 7 e 8. No verso 24, Gabriel declarou que 70 semanas são decretadas sobre o povo de Daniel e a cidade. 70 semanas é literalmente 70 setes em hebraico. Mas aqui, Gabriel não está falando em termos de dias.
ele está falando em termos de anos. No contexto, Daniel estava orando a respeito dos 70 anos que Israel estaria em cativeiro, de acordo com a profecia de Jeremias. Assim, 70 setes significa aqui 70 vezes 7 anos, ou seja, 490 anos. Aqui o que nós precisamos compreender é que essas 70 semanas dizem respeito a Israel. Como nos diz Gabriel, estão determinadas sobre teu povo. Então, essas 70 semanas não têm relação, não tem nada a ver com a Igreja de Jesus. Mas o que Deus realizará durante esse período de 490 anos? Bem, para começar, ele faria cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Essa é uma lista incrível de coisas a fazer. No verso 25, Gabriel diz que este período começaria com a emissão do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. A referência mais provável é o 7º ano de Artaxerxes, descrito lá no livro de Esdras, no capítulo 7, versos 7 e 8, quando ele emitiu seu primeiro decreto. E o 7º ano de Artaxerxes é estabelecido como sendo 457 a.C. Com base no fundamento histórico para essa data, 457 a.C., nós vamos então considerar essa profecia. Durante as primeiras 7 semanas, ou 7 setes, 49 anos, Jerusalém foi reconstruída. Neemias experimentou esses tempos difíceis quando seus inimigos desejavam matá-lo e por fim a sua obra. Após o próximo segmento de tempo, os 62 setes, ou seja, 434 anos, o ungido apareceria. Assim, desde o decreto da reconstrução de Jerusalém, em 457 a.C., até a vinda do Messias, seriam 49 anos, as 7 semanas, mais 434 anos, o que somados fazem um total de 483 anos. Então, se nós formos subtrair de 457 a.C., 483 anos, nós vamos chegar a um resultado de 27. O que seria esses 27? Seriam os 27 anos depois de Cristo, ou seja, o Senhor Jesus estava com 27 anos quando foi batizado e no mesmo momento ungido pelo Espírito Santo. Não é maravilhoso, amados? Vemos a precisão da palavra de Deus e o cumprimento perfeito dela. Mas vamos adiante. Então vamos recapitular. Das 70 semanas, se passaram 7 semanas, que foram os 49 anos para a reconstrução de Jerusalém. Depois dessas 7 semanas de anos, nós vamos ver no verso 26 que se passaram da reconstrução de Jerusalém mais 62 semanas. E o que vai acontecer depois de 62 semanas? O ungido será cortado, ou seja, Jesus, ele vai ser crucificado, ele vai entregar sua vida por nós. Mas claramente depois disso há um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel.
Depois de se passarem 69 semanas de anos, que fazem um total de 483 anos, o relógio profético de Deus parou. Mas tudo isso nos deixa 7 anos restantes, ou seja, uma semana sem explicação. Até agora, dos 490 anos, nós só vemos explicação para 483 anos. A última semana, ou seja, os 7 anos restantes, ainda é futuro. O curso da era judaica foi interrompido. É uma era inacabada. Como eu disse, o relógio profético de Deus parou. Entre os 483 anos que terminaram quando a nação rejeitou o Senhor da Glória e o início dos últimos 7 anos da era judaica, nós consideramos esse período, desse tempo que não é contado, como a era da igreja, que Daniel não previu, durante o qual Deus faz sua grande obra enviando o evangelho de sua graça às nações gentílicas, para reunir delas um povo para o seu nome. Mas quem são essas nações gentílicas? Todas as pessoas que não são judeus. Esta era da graça ainda está acontecendo, mas terminará algum dia quando o propósito de Deus for cumprido. Aqui nesse ponto existem 3 interpretações. A primeira crê que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Outros, a segunda interpretação, entende que ela será arrebatada no meio da tribulação, ou seja, 3 anos e meio depois dela ter começado. E ainda existe uma terceira interpretação, que crê, que acredita, que durante a tribulação a Igreja de Cristo permanecerá na terra. Pessoalmente, eu tendo a crer na primeira interpretação, que a Igreja de Cristo será arrebatada antes da tribulação. Sendo assim, a verdadeira igreja será reunida em casa para a glória e o Senhor se voltará novamente para seu povo, Israel, e a última semana de Daniel passará para a história. Em seguida, temos uma predição notável a respeito do destino de Jerusalém, depois que a nação rejeitou o Senhor Jesus Cristo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e para o fim a guerra, as desolações determinadas. Mas quem é o príncipe que há de vir? É o chifre pequeno, predito lá no capítulo 7, versos 7 e 8, que sairá do Império Romano restaurado no tempo do fim, quando for revivido politicamente e tiver seus 10 chifres. Portanto, o povo do príncipe que há de vir é o povo romano. Aqui há uma predição de que esses romanos destruirão a cidade e o santuário. O príncipe que virá, o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, versos 7 e 8, é o governante vindouro, que é conhecido como o anticristo. Ele será um líder mundial, fingindo trazer paz a Israel, que se levantará no início da 70ª semana de Daniel e fará uma aliança com o povo judeu. Não com todos eles, pois há um remanescente de judeus piedosos que não aceitarão a este, indicado no texto pela expressão muitos. No meio da semana, ele quebra a aliança, e o resultado será a grande tribulação, o tempo, os tempos e a metade de um tempo, 1260 dias.
42 meses de Daniel 7, verso 25. E também de Apocalipse, capítulo 13, verso 1. Esse anticristo ele vai parar o sacrifício e a oferta. Assim, enquanto os judeus aparentemente oferecerão sacrifícios novamente em um tempo reconstruído durante esse período, o anticristo então quebrará sua aliança e acabará com ela. Além disso, ele estabelecerá a abominação da desolação em uma ala do templo, como citou o Senhor Jesus lá em Mateus, no capítulo 24, versos de 15 a 30. Ele se estabelecerá como um Deus no templo de Israel, exigindo adoração e finalmente se revelando como uma besta perversa que ele é. Observe sua descrição no capítulo 13 de Apocalipse, versos de 4 a 8. No entanto, no final da tribulação, o Senhor Jesus Cristo derramará seu julgamento sobre esse desolador, trazendo o cumprimento da profecia lá do capítulo 2, da estátua de Nabucodonosor, na qual Jesus é a pedra cortada sem o auxílio das mãos, que esmiuça os pés da estátua, que simboliza o Império Romano, assim como todo o resto da estátua, que representam todos os reinos humanos ou que se opõem a Deus. E essa pedra torna-se uma montanha que enche toda a terra, o reino que não terá fim, ou seja, o reino do Senhor Jesus. O capítulo 10 é a introdução e preparação para as grandes profecias finais encontradas nos 2 últimos capítulos deste livro. É incrível observar o vigor e a lucidez de Daniel, agora com mais de 85 anos de idade, 3 anos depois da morte de Dario, 3º ano do reinado de Ciro. Nos versos 1 a 9, mais uma vez, Daniel estava sendo preparado para receber uma visão e revelação profética de um anjo. Desta vez seria um panorama abrangente de profecia envolvendo o rei Ciro da Pérsia e até mesmo o estabelecimento do reino de Deus na terra. Daniel sabia que algo inspirador estava por vir, porque ele lamentou e jejuou por 3 semanas antes. O anjo que lhe apareceu tinha uma aparência deslumbrante. Os homens que estavam com Daniel não tiveram a mesma visão, mas mesmo assim um grande terror caiu sobre eles, que fugiram. Enquanto isso, Daniel foi enfraquecido pelo santo temor e caiu num sono profundo. Nos versos 10 a 14 do capítulo 10, aqui nos é dada uma visão da guerra que ocorre no reino espiritual. Daniel estava orando e jejuando por 3 semanas, e o anjo havia sido enviado desde o primeiro dia para trazer sua resposta. No entanto, o anjo que havia sido enviado foi impedido por uma figura chamada de Príncipe do Reino da Pérsia, que se opôs a ele por 21 dias. Durante todo o período em que Daniel estivera jejuando e orando. Este era claramente um demônio do alto escalão designado à nação da Pérsia para representar o reino do diabo e lutar contra o reino de Deus. Assim, o mensageiro que veio a Daniel estava envolvido em uma guerra. De fato, o poder desse príncipe demoníaco da Pérsia era tão grande que Miguel, um dos principais príncipes, foi enviado em seu auxílio. Aprendemos lá no livro de Judas, no verso 9, que Miguel é um arcanjo. Em virtude de sua força, o anjo prevaleceu e alcançou Daniel. Dos versos 15 a 21 do capítulo 10, embora Daniel estivesse sobrecarregado de angústia e fraqueza, o anjo o fortaleceu para receber a revelação que segue nos capítulos 11 e 12.
Mas havia mais luta angelical pela frente. O anjo teve que voltar imediatamente para lutar contra o príncipe da Pérsia. Então ele disse a Daniel que o príncipe da Grécia viria. Isso indica que os demônios do reino de Satanás estão sempre em guerra contra o reino e os servos de Deus. E esta guerra que nós não podemos ver, a guerra no reino espiritual, nós temos que estar preparados para travar. Observe o que Paulo fala lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, dos versos 10 a 18. No capítulo 11, dos versos 1 a 20, esses versículos contêm algumas das profecias mais detalhadas das Escrituras. O anjo primeiro menciona a ascensão e queda de uma sucessão de reis na Pérsia. Para efeito de compreensão, depois do reinado de Ciro, veio outro rei chamado Cambises. Depois, outro rei chamado Esmerdes. Posteriormente, outro rei chamado Dario Estaspes. E o quarto rei é um conhecido nosso, Xerxes I, chamado de Assuero no livro de Ester. Este rei foi o mais rico de todos. Ele assumiu o trono em 486 a.C. e logo queria vingar a qualquer custo a derrota dos persas liderados por seu pai na Batalha de Maratona, ocorrida no ano 490 a.C. Para atingir seus objetivos, Xerxes ordenou a construção de um canal na península de Atos para encurralar os inimigos gregos. Assim, seu exército tinha passagem para atacar pelo desfiladeiro. No ano de 480, Xerxes ordenou então a invasão a esse desfiladeiro, confrontando com os homens de Leônidas na Batalha das Termópilas. Para quem gosta de filmes, que assistiu aquele filme Os 300, deve ter tido uma noção do que foi essa batalha. Mas continuando, os persas venceram e partiram para as cidades de Ática e Atenas, saqueando todos os lugares que passavam. Mas apesar da vitória triunfal dos persas, eles cometeriam um erro grave que acabaria com o seu domínio pela Grécia. E aconteceu isso na Baía de Salamina. Os persas ficaram encurralados por conta do tamanho do seu exército e do espaço muito pequeno. E com isso tiveram dificuldades de se organizar para movimentos de ataque. Então, os gregos venceram e imediatamente ordenaram o exílio a Xerxes de volta à região da Ásia Central. Em seguida, no verso 3, o texto se concentra longamente no Império Grego de Alexandre o Grande, o rei guerreiro. De fato, depois que ele morreu, seu império foi dividido entre seus 4 generais, como vimos ontem. Mas foram os reinos de 2 generais de Alexandre que foram importantes para o futuro de Israel. Estes foram os reinos dos Ptolomeus no Egito e os Seleucidas da Síria. Daniel os chamou de Rei do Sul e Rei do Norte, referindo-se às suas localizações geográficas em relação a Israel. Aqui o anjo fornece um relato do conflito contínuo entre esses reinos, durante o qual Israel seria muitas vezes invadido por um ou por outro desses 2 reinos. A profecia de Daniel é tão precisa que eu poderia contar a história detalhada de cada verso, mas só serviria para alongar nossa exposição com uma extensa lista de nomes. Por isso, vamos nos ater
ao que é mais relevante para nós. Toda essa história tem como objetivo colocar no palco o nosso conhecido, o Antíoco Epifânio. Dos versos 11 ao 35 do capítulo 11, o grande inimigo dos judeus, Antíoco Epifânio, que vimos no dia de ontem, aparece novamente em uma profecia de suas abominações. Essa pessoa desprezível nem mesmo era um governante legítimo de seu reino, mas o conquistou por intriga. Ele então invadiu o Egito, mas não conseguiu tudo o que queria. Quando os romanos se opuseram a ele em uma segunda tentativa de invadir o Egito, Antíoco retirou-se humilhado e descarregou sua raiva contra os judeus em seu caminho de volta para a Síria. Foi então que ele estabeleceu sua própria abominação de desolação, e milhares de judeus fiéis que resistiram a ele foram martirizados. No verso 36 do capítulo 11, a mudança no foco desta profecia pode não ser imediatamente aparente, mas fica claro pelo que se segue que o anjo para de falar sobre Antíoco nesse ponto. E é aqui que entra na história o chifre pequeno, do capítulo 7, verso 8. Porque aqui o próprio Anticristo entra em cena, quando a 70ª semana, de 7 anos na profecia de Daniel 9, é desdobrada, e os 7 anos da tribulação por vir são discutidos. O verdadeiro caráter do Anticristo como uma besta monstruosa é revelado. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todo Deus, e dirá coisas ultrajantes contra o Deus dos deuses, desejando ser adorado pessoalmente. Dos versos 37 a 45 do capítulo 11, mas o reinado mundial do Anticristo na tribulação não será sem oposição, como esses versículos descrevem. O ataque contra ele pelo rei do sul e pelo rei do norte quase certamente se refere a uma coalizão de forças de várias nações, maior do que simplesmente o Egito e a Síria, como era o caso nos dias de Antíoco. O fato de que esse conflito resulte no encontro do Anticristo com seu fim, que acontece quando Jesus retorna e o derrota, sugere que essa batalha ocorre no fim da grande tribulação. No capítulo 12, dos versos 1 a 3, esses versículos são a continuação da destruição do Anticristo. O arcanjo Miguel, protetor de Israel, fará com que as tentativas de Satanás de aniquilar a nação durante o terrível sofrimento da tribulação não sejam bem-sucedidas. Todos os esquemas do inimigo falharão. Os judeus que creem em Jesus, o Messias, serão ressuscitados no início do reino milenar de Cristo para desfrutar dos benefícios eternos das promessas da aliança de Deus ao seu povo. Dos versos 4 a 11 do capítulo 12, o profeta tinha visto e ouvido coisas que nenhum humano jamais viu, e foi-lhe dito que selasse sua profecia. Mas então, depois de pedir mais informações sobre qual seria o resultado de todas essas profecias, ele foi informado de que a segunda metade da tribulação seria de 1290 dias. Este é um período de 3 anos e meio proféticos, 1260 dias mais 30 dias extras. Este, então, pode ser o tempo entre o anúncio de que a abominação da desolação será estabelecida e seu real acontecimento. Ou pode permitir a purificação do templo depois que esse sacrilégio for removido. No verso 12, aqui temos outro conjunto de números enigmáticos, ligados a uma bênção.
Feliz é aquele que espera e chega aos 1335 dias. Isso estende o tempo após a tribulação por mais 45 dias. Mas aqueles que perseverarem até o fim deste período são claramente abençoados. Alguns intérpretes entendem que esse tempo extra pode permitir a reunião e julgamento das nações gentias, conforme citado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos de 31 a 46. No verso 13, essas palavras finais do céu são para Daniel pessoalmente. Você descansará e então você estará de pé para receber sua herança no final dos dias. Irmãos, Daniel havia demonstrado uma fidelidade extraordinária ao longo de sua vida. Ele serviu a Deus como um exilado em um mundo pagão. Ele obedeceu à lei de Deus independentemente do resultado. E ele entregou a mensagem de Deus fielmente. Ele enfrentou reis e resistiu à perseguição daqueles que queriam tirar sua vida. Ele era um dedicado estudante da palavra de Deus e um homem de jejum e oração. Daniel serviu a muitos reis e viu muitos reinos ascenderem e caírem. Mas sua fidelidade final foi a agenda de apenas um rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E assim nós concluímos a exposição de hoje e o maravilhoso livro de Daniel. O desejo do meu coração é que eu possa ter contribuído para o entendimento e compreensão desse livro tão profundo. Com certeza, poderíamos falar muito mais a seu respeito, mas o tempo não nos permite. Foi um imenso prazer e privilégio estar junto com os irmãos nesses 3 dias. Fui muitíssimo abençoado ao meditar nessas exposições e compartilhá-las com vocês. Que o Eterno os abençoe grandemente e até a próxima, se Deus quiser.